Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez eu peço para os irmãos que estiverem vendo esse vídeo para poder se inscrever no meu canal, deixar seu like e compartilhar, para que muitas pessoas possam ouvir e ser edificadas, né, pelo conhecimento da palavra do Senhor. Hoje eu quero tratar de um assunto muito importante, que tudo que está na Bíblia é importante para o nosso conhecimento, para quando formos analisar, pesquisar a Bíblia, tudo possa ser útil, né? Um fato importante que aconteceu na Bíblia, na vida de Davi, foi que ele tinha duas irmãs, que quase ninguém percebe essas duas irmãs, que é só uma vez na Bíblia que está escrito, né? Que é lá em Crônicas, quando fala sobre os descendentes de Judá. Você vai pesquisar lá e vai achar o nome de Zeruia, né? Em hebraico, Zeruia, e Abigail. Abigail era mãe de Amasa, e a Zeruia era mãe de Joabe, de Azael e Abissai. Tinha esses três filhos. E todos eles eram guerreiros do exército de Israel. Quando Davi subiu ao poder, né, ele convidou esses quatro sobrinhos que ele tinha. O filho de Abigail, que era o Amasa, que era um dos capitães, depois virou general também. E o principal, que era Joabe, que era o sobrinho de um dos sobrinhos de Davi, que era filho de Zeruia, a sua irmã mais velha. E todos eles foram capitães do exército, né? E um dos valentes também, dos 30 valentes que Davi teve, esses quatro sobrinhos dele foram um dos principais, né? Mas Joabe foi o principal, que ele era o general mesmo, foi a vida toda general do exército de Davi. Só no finalzinho que ele pecou, porque teve abuso de poder, né? Abusou do poder, matou Absalão na época que não era para ter matado, né? Era para ter trazido ele vivo. Ele tinha condições de trazer ele vivo, mas com muita raiva e muito ódio de Absalão. Quando ele viu o Absalão preso com o cabelo na árvore, ele pegou e matou. E Davi desclassificou ele por causa disso, né? Porque a ordem não era para matar, era para poder trazer ele vivo. E Davi amava muito Absalão, apesar de ter se revoltado contra o pai dele, contra o rei. Ele ainda era amado pelo Davi. Davi amava todos os seus filhos, tinha um amor muito grande, por isso que ele foi tido como um homem segundo o coração de Deus, né? Mas aí Joabe abusou do poder, matou pessoas que não era para ser matado, né? Matou o Absalão e o Abner, que era capitão do exército de Saul, também era um grande homem de Deus, um grande general, e ele matou a traição também. Como matou também seu próprio primo, o Amasa, a traição, porque ele ficou enciumado que quando Joabe foi desclassificado como general do exército de Davi, Davi já tinha separado Amasa para ser o substituto dele. E ele ficou enciumado e sabendo disso, no meio do caminho ele pegou na barba de Amasa e matou Amasa a traição. E mais uma vez ele foi desclassificado e perdeu a confiança total que Davi tinha nele. Mas esses três filhos de Zeruia foi um dos maiores generais deles, capitães do exército. E Zeruia, que quase não é falado na Bíblia também, ela foi conhecida pelo nome de seus filhos, porque cada vez que eles faziam alguma coisa errada, esses três sobrinhos de Davi, ele falava, não chamava ele pelos nomes, mas chamava ele de filho de Zeruia, como fosse um palavrão mesmo, uma coisa que ele não queria falar era positivo não. Quando ele chamava os três sobrinhos dele de filho de Zeruia, ele estava querendo dizer que ele estava sendo desclassificado, né? Alguma coisa errada ele tinha feito, né? E Davi era muito justo nas coisas que ele fazia, né? E, e esses três foram o grande guerreiro dele, mas teve suas falhas também. Mas ela, como irmã de Davi, foi muito pouco comentada na Bíblia. O nome dela foi mais falado como parte negativa através dos atos de seus filhos, mas dá para perceber, porque se ele escolheu esses três sobrinhos, filhos da sua irmã, para ser capitão do seu exército, porque ele tinha muito carinho por ela também, tinha muita consideração por ela, porque pelo que Davi fala dela, que pelo que dá para entender, que ela era uma mulher de muito pulso firme, né? Muito, porque ela era que criou Davi. Foi a Zeruia como irmã mais velha. Na época, os filhos mais novos, as irmãs, como bem mais velhas, enquanto eles não
tomasse uma maioridade, ela era cuidada e eles tinham que obedecer às irmãs mais velhas. Isso era a regra de Israel. Enquanto o filho não fosse de menor, né, fosse mancebo ainda, as mulheres mais velhas comandavam eles, dava ordem na casa e as atividades que Davi fazia na época como pastor de ovelha era comandado pelas Zeruia, pelas irmãs mais velhas. Né? Então, para ele não ter escolhido os irmãos deles, que era tudo valente também, que eram homens de guerra na época que ele subiu ao reinado, somente Eliasa, que foi colocado na Bíblia como um dos valentes também, os outros irmãos dele, nenhum foi colocado com responsabilidade no exército. E sim, os filhos de Zeruia, que é Joabe, Abisai e Azael, foi esses três que foram escolhidos, porque eram homens valentes mesmo, né? E filho da sua irmã, que ele considerava muito. Abigail também, mas era menos falada, e Amasa, como era filho dela, tinha outro temperamento mais calmo, né? E então foi pouco falado. O que destacou mais foi os três filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Que possa ficar para o nosso conhecimento, para o nosso livro espiritual. Amém? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no meu canal, para que mais pessoas possam ouvir o vídeo e aprender da palavra do Senhor. Amém?